Olá pessoal, aqui quem fala é Alex Corretor. Eu estou hoje com uma ilustre presença da nossa querida Silvia Leite, que é correspondente Caixa e corretora de imóveis. Hoje nós viemos falar de um tema muito importante, que é um tema muito difícil para nós corretores de imóveis, que é a venda de usados. Geralmente, a grande maioria das pessoas querem muito comprar um imóvel já pronto para morar. Só que nem todos sabem quais são os requisitos e qual o melhor caminho a se fazer para chegar até a compra desse imóvel usado. Renda, entrada, parcela, todas essas coisas nós hoje vamos tirar a sua dúvida sobre como comprar o seu imóvel pronto ou usado. E para isso eu estou aqui com Silvia Leite, que é especialista em avaliação de crédito pela Caixa Econômica Federal. Primeiro, Silvia, prazer. Bem-vinda. Nós vamos falar primeiro sobre o programa Minha Casa Minha Vida e subsídio. Muitas pessoas têm essas dúvidas, em especial pelo fato de que no programa Minha Casa Minha Vida, na compra de imóveis na planta, é um jeito de se fazer. Sim. E nos usados é diferente. A gente queria saber qual é a diferença básica entre as duas modalidades e como a gente consegue facilitar o processo para quem quer comprar um imóvel usado ou pronto. A diferença entre o programa Minha Casa Minha Vida para um imóvel pronto, usado, ou um novo na planta ou a ser entregue ainda, muitas vezes o novo também tem novos que já estão prontos e conseguem enquadrar-se. A diferença é o teto, né? O teto para usado, ele vai até 24 mil. O novo pode chegar até 55 mil. Mas a maioria das pessoas... do subsídio. O que vai dizer quanto a pessoa vai ter direito ao subsídio é a faixa de renda. Porque tem pessoas que acham que é pela quantidade de dependentes ou todo mundo tem direito ao mesmo valor. Porque o critério a ser usado é a faixa de renda. Se o cliente que ganha entre 1.500, antigamente não simulava o valor de um salário mínimo, seria no mínimo R$ 1.700. Hoje, o cliente com R$ 1.500 até R$ 2.800, ele consegue pegar um subsídio de 24 mil, entre 17 e 24 mil. De acordo com a renda vai subindo, o valor do subsídio vai diminuir. Então, hoje, o critério para ter direito ao subsídio, que é o teto maior, vai ser a renda. E as pessoas desconhecem quais são os requisitos. Os requisitos são você atender às regras do Conselho Curador. Você precisa ter um dependente familiar, seja ele menor de idade ou maior de idade, um parente que more com você, que dependa financeiramente, então tem que atender as regras de formulários, tem todo o preenchimento. Quando você tem um filho menor de idade, você não precisa comprovar esse fator social através de formulários. Você apenas coloca o documento do seu filho, que seria a certidão de nascimento ou o RG. Se você tem uma pessoa que é parente de terceiro grau que mora com você, você tem também direito ao subsídio. Porém, essa pessoa tem que comprovar o domicílio. O domicílio, você precisa comprovar de até 2 anos atrás do pedido do financiamento, com o comprovante de residência do dia vigente que você está solicitando o crédito. Então, só recapitulando, o subsídio é uma ajuda que o governo dá em forma de dinheiro para quem vai comprar o seu imóvel, tanto pronto ou usado, quanto na planta. Sendo que na planta é um valor e usado é outro valor. E quanto maior forem os fatores sociais, no caso, alguém que seja dependente financeiro da pessoa, o valor do subsídio vai ser maior ou menor, como ela falou aí. Se tem um filho, depende financeiramente de você, tem um pouco mais de subsídio. E as outras regras que ela falou, um parente, etc., aumenta o valor do subsídio para você. Esse é o primeiro ponto. Agora, nós vamos ver quais são os pré-requisitos
para a compra de um imóvel usado. São coisas diferentes, gente. Para você comprar um imóvel na planta é de uma forma, para você comprar um imóvel usado é de outra forma, certo? Silvia, o que é uma pessoa que comprar um imóvel usado, financiado, precisa ter? Basicamente, não ter restrição, né? É o ponto principal, porque senão o cliente ele cria uma expectativa e quando for fazer a avaliação junto à Caixa, esse crédito tem a reprovação ou condicionada por algum motivo que nós vamos explicar ao cliente. Segundo, ter capacidade de pagamento, né? Você precisa ter uma renda comprovada, carteira de trabalho. Minha Casa Minha Vida, nos imóveis usados, não aceita a renda informal, que a renda informal é aquela movimentação bancária. A gente orienta o cliente a formalizar essa renda, porque a gente pega muitos clientes autônomos, né? Os clientes autônomos são aqueles, não é só o médico, porque o médico, o dentista, ele é autônomo. Porém, os clientes Minha Casa Minha Vida é aquela pessoa que está na informalidade, que vende algo, que é uma cabeleireira, que ela não abriu o MEI, então ela ainda está na renda informal, não aceita. A gente orienta para o ano seguinte a pessoa fazer a declaração. Mas ter a renda comprovada, carteira de trabalho assinada. Se você tiver mais de 3 anos de carteira assinada, você já pega um redutor de 0,5%, que aí a parcela já vai diminuir também. É o chamado cotista. É, isso. E basicamente é isso, é não ter restrição, ter uma renda. Se o cliente for avaliado e der um rate mínimo, aí já é uma outra situação, né? O cliente que ele nunca teve nada de financiamento, ele não tem nenhuma conta de consumo no nome dele, então o banco entende que ele é um cliente que não existe, é invisível, então ele precisa ter um relacionamento primeiro com a Caixa, mas isso é muito difícil de acontecer. Mas basicamente não ter restrição e ter uma renda comprovada. Só esclarecendo, ela citou a palavra rate. Rate basicamente significa relacionamento, né? Se eu não tenho relacionamento com o banco Caixa, ou banco A, banco B, banco C, que seja, o banco vai pensar 2 vezes em te emprestar dinheiro. Porque na verdade, gente, financiamento imobiliário é um empréstimo, só isso. A diferença é que cada banco tem a sua metodologia de te emprestar esse dinheiro. Mas seu normativo, tem o seu critério. Exato. Se ele vai te emprestar X valor, ele precisa ver qual o seu grau de confiabilidade como cliente, como cidadão, em devolver aquele dinheiro emprestado. E o rate que ela mencionou é justamente isso, é uma análise interna que o banco faz de se você é confiável ou não para ele emprestar aquele determinado valor. Agora uma outra pergunta, dentro dessa que você falou. Você falou do cliente informal, né? Que ele precisa comprovar a renda dele para que ele possa comprar. E quem é MEI? Quem tem lá quem é microempreendedor individual? Como é que funciona? Esse é um dos maiores, eu digo, aliás, o maior problema hoje do correspondente bancário, né? Existe muita informalidade, mas existe muitos MEI, muitos CNPJs abertos. As pessoas acham que só fazer a declaração do MEI entregue à Receita é uma comprovação de renda, né? Que é até 81 mil. A gente não aceita, a Caixa não aceita aquela declaração do MEI. O MEI ele precisa declarar na pessoa física, no imposto de renda da pessoa física, ou nos rendimentos tributáveis ou no isento e não tributável, tá? Mas também tem uma outra coisa, precisa atender às regras da Receita. Às vezes a pessoa diz que é MEI, declara, mas não informa na pessoa física. E quando vai na pessoa física, informa abaixo do valor que foi mencionado lá na PJ dela. Então, tem que atender às regras de obrigatoriedade da Receita, que é no mínimo o valor que é estipulado por eles. Então, se você é MEI, declarou na pessoa jurídica, né, fez a declaração em forma, e declarou na pessoa física, você está todo certinho, vai conseguir comprovar sua renda de 6.650, que é, a gente pega 81 mil, né, divide por 12, e aí chega na renda do cliente. Mas o MEI, se ele só fizer a declaração do MEI e não informar na pessoa física, e muitas pessoas acham que vão pagar imposto por isso, não paga, né? Não gera nenhum tributo.
É só falta mesmo de informação. Conversar com o contador. O mesmo contador que fez a declaração do MEI vai poder fazer na pessoa física. Isso é importante, É né, importante. gente? A maioria das pessoas não quer fazer declaração de imposto de renda porque não quer pagar nada. E acha que vai ter algum custo com isso, e não é assim. E mesmo assim quer crédito. Gente, vamos lá. Como é que você quer pedir dinheiro emprestado para alguém? Não vamos tirar o banco da história. Quero pedir dinheiro emprestado para alguém, mas essa pessoa não sabe, não tem certeza que você vai devolver. Todos esses requisitos que o banco faz é porque ele quer a garantia de que você vai devolver o dinheiro. Outra coisa, pessoa jurídica não compra imóvel. Quem compra imóvel é ser humano, pessoa física. Vamos lá que o seu MEI, você fez o seu MEI e quer comprar pelo seu MEI de todo jeito. E que a construtora, o banco aceite tudo isso. Se a sua empresa for à falência ou você acabar com o seu MEI, ela vai cobrar para quem? Né? Então, quem compra imóvel é pessoa física, é ser humano, CPF. Por isso que você precisa fazer a declaração de imposto de renda no seu CPF. E outra, declarar no prazo da receita. Porque muitas pessoas fazem a declaração de uma forma compulsiva, assim, impulsiva, porque está acabando o prazo e depois vai fazer uma retificadora. Se for mexer na renda, a Caixa tem um normativo dela e tem algo que se chama gerenciável. O gerente ele pode não aceitar aquela declaração porque declarou fora do prazo, que fez a retificadora depois. Ou fez de qualquer jeito e disse, não se preocupe, depois eu posso fazer uma retificadora. Mas se for mexer na renda, não aceita. A maioria dos gerentes, eles não aceitam quando você mexe na renda, para fazer a retificadora, certo? E tem que atender a regra. Se a regra é você entregar até o último dia do mês de março, do ano vigente, você passar daquilo, você não pode mais fazer a declaração de imposto de renda para comprovar essa renda. Pronto. Sobre essa questão, para a gente não ser prolixo, você pode conversar melhor com o seu contador e tirar as dúvidas sobre como é a melhor forma de você fazer a sua declaração de imposto de renda. Próximo tópico, pessoal, é entrada, parcela. Eita, que esse é um tema que dá dor de cabeça para nós corretores e para o pessoal da Caixa. Por quê? Todo mundo entra em contato com a gente achando que todo imóvel é parcela X, entrada X. Parece que está comprando, sei lá, um sapato, uma geladeira, que todos têm a mesma parcela e todos têm a mesma entrada. Não, pelo amor de Deus, isso não existe. Cada empreendimento é diferente um do outro e todos os fatores financeiros, entrada, parcela, vai depender de você, da sua renda, da sua idade. Se você tem dependente, porque aí se você tem um dependente, a sua entrada é 20%. E aí você consegue se enquadrar para ter direito ao subsídio, sua entrada vai ser menor, entrada de recursos próprios, tá? Que é dada que é negociada entre você e as partes, né? Que é você comprador e você vendedor. Então, se você consegue pegar um subsídio maior, você vai ter uma entrada menor, né? Sim. Tá, mas esclareça pra gente. Como é que a gente consegue, como que o cliente consegue saber quanto vai ser a parcela dele e quanto vai ser a entrada dele? E você pode até exemplificar, sei lá, um imóvel de 200 mil, por exemplo. Na simulação, vamos lá. Um imóvel, que a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, vamos falar de um imóvel de 135 mil, né? Aquele cliente da faixa 1. Se ele tem uma renda de até R$ 2.800, não significa que ele vai pegar os 24 mil. Ele vai conseguir os 24 mil se ele tiver uma renda entre 1.800 e 1.900. Ele pegar um subsídio de 24, um imóvel de 135, ele só vai lembrar de 2 mil. Então, esses 2 mil pode até não existir se ele tiver o FGTS. Que ele pode ser dado como parte de entrada. E lembrando, gente, FGTS não é uma entrada inicial, é algo que o vendedor ou o construtor ele vai receber no final do registro desse contrato, tá?
Por isso que eu não uso a palavra do FGTS como entrada. Ela vai ser uma complementação, igual ao subsídio. Só vai receber no final, o proprietário. Então, dê um exemplo disso, do uso do FGTS como entrada que não é uma entrada. Pronto. Aí esse cliente que vai dar uma entrada de 2.000 e ele tem 5.000 de FGTS, ele pode usar o valor da entrada que está calculada na simulação de 2.000. Ele ainda vai ter um saldo de 3.000 na conta do FGTS que ele pode usar para amortizar após o pagamento da primeira parcela. Tá? Então, o cliente que tem direito ao subsídio de 24, ele tem FGTS, ele não vai dar nada de recursos próprios para o vendedor. Então, o FGTS dele vai ser utilizado para abater o valor. Ele vai poder usar na aquisição e uma coisa que as pessoas desconhecem, vai poder usar também na amortização. Não vai precisar esperar aqueles 2 anos que as pessoas acham que tem que esperar por 3 anos. Essa regra é para aquisição a cada 3 anos ou imóvel a cada 2 anos. Tá bom? Pronto. Para saber mais detalhes, consulte o seu corretor. No caso, eu ou ela, que nós dois somos corretores, tá? Não procure outro corretor, pelo amor de Deus. Mas, assim, gente, a questão da parcela, da entrada, ela mencionou aí simulação. Pronto. Eu, Alex, corretor Alex Torinho, sou totalmente contra a simulação. Embora ela mencionou, mas eu sou contra. Por quê? A simulação, ela vai dar o parâmetro perfeito do cliente perfeito. E você não é o cliente perfeito. Porque a simulação vai considerar a sua idade perfeita, o seu rating perfeito, que é o seu relacionamento, vai considerar a sua renda perfeita. E você não é perfeito. Então, a gente coloca lá no sistema da Caixa os seus dados, só que na hora que ela vai fazer a análise, ela vai pegar o seu CPF. E o seu CPF tem o seu histórico de vida. O seu CPF é que vai dizer realmente quanto vai ficar a avaliação de crédito. Então, às vezes a gente faz uma simulação, que a simulação fica linda, maravilhosa, mas quando ela pega o seu CPF, aí vê lá que você tem um score ruim, tem um histórico de crédito ruim, tem um rating, ou seja, um relacionamento com a Caixa Econômica ruim. E não só isso, tem um detalhe, capacidade de pagamento. Quando a gente coloca o CPF, como ele falou, o seu CPF, o Banco Central fornece para a instituição tudo que você tem a pagar em até 120 dias. Então, a gente não vê só restrição, registrado. Então, a gente vê se realmente você pode pagar essa parcela de R$500. Porque você já tem uns compromissos financeiros já agendados, né? O Banco Central tem lá tudo que você paga no seu CPF. Então, simulação não é garantia de aprovação. Fez a simulação, é para você ter uma estimativa de como vai ficar. Aí o corretor passa para a gente roda a avaliação do crédito e ali que a gente vai saber de fato quanto você pode comprar, como vai ficar a parcela e tem um prazo de até 6 meses essa avaliação. Quer um exemplo? Você comprou uma TV de 200 polegadas, sei lá, R$10.000 a TV. Tá feliz da vida, tá dividido aí em 12 vezes, 15 vezes, sei lá o quanto. Pronto. Só que você acha que isso não vai influenciar em nada. Mas quando você manda a documentação e ela pega o seu CPF, ela vê que você tem esse parcelamento. Ah, mas é pouco, mas está influenciando. Ah, mas eu tenho um consórcio. Consórcio não vai influenciar nada, não influencia assim. Consórcio você pode ter lá um parcelamento de 72 vezes, como de 120 vezes. Na hora que ela for ver a sua capacidade financeira que você tem parcelada para os próximos meses, vai influenciar na avaliação, no seu poder de compra, na sua parcela possível. Se eu ganho R$3.000, pense comigo, eu ganho R$3.000, pago um aluguel de R$700, estou devendo parcelas do que quer que seja de R$500, eu ganho R$3.000, já comprometi aí mais de R$1.000 no meu orçamento. Tenho filhos, 2, 3 filhos. Chegou a época escolar, tem que comprar material escolar. E aí lá se vai, cada filho R$1.000 e poucos. O banco pergunta, de onde é que você vai tirar o dinheiro para pagar o financiamento? Mesmo que você tenha uma renda que não seja declarada,
né? Muitas vezes a gente sabe, o cliente ali na carteira ele ganha aquele valor, mas por fora ele tem uma outra renda. E essa renda não está registrada, mas o banco não quer saber. O banco quer saber do cliente que tem aquela renda formal, comprovada. Então ele vai fazer o cálculo do seu histórico de pagamento baseado nessa renda que está declarada. Pronto. Quer saber mais? Nos procure nas redes sociais. Eu vou colocar aqui o meu contato e o contato dela sobre questão de parcela e entrada. Agora a gente vai falar de um outro tópico, que é depois de aprovado. Foi aprovado. Quais são os próximos passos? A gente tem aqui visita técnica e uma taxa de relacionamento com a Caixa. Silvia, o que são essas duas coisas? A visita técnica e a taxa que a Caixa cobra para conclusão. Primeiro, depois que o cliente aprova o crédito dele, ele precisa aprovar o imóvel, né? Então, a Caixa, ela não escolhe a empresa convocada, é um sorteio eletrônico, porque o que mais importa nesse processo de financiamento para a instituição que está emprestando o dinheiro é a garantia do imóvel. Se o imóvel não for aceito como garantia pela seguradora, a visita do engenheiro convocado não vai caminhar. Porque quando você compra um imóvel financiado, é a alienação fiduciária. Você dá o imóvel como garantia. Então, para você dar esse imóvel como garantia, você precisa ter um laudo favorável. Depois aí a gente pode fazer um outro vídeo para explicar, porque são muitos assuntos com relação à engenharia, porque são muitos imóveis que não são aceitos como garantia, por conta de X motivo que as pessoas desconhecem. Então, são esses imóveis mais populares, que a gente chama como condomínio habitacional, hoje, que são os imóveis até 150 mil. A gente fala depois num outro vídeo. Mas a engenharia, a gente paga, a gente gera a taxa, essa taxa é o deslocamento do engenheiro, é a visita do engenheiro, é a conclusão do laudo. E essa taxa é paga, quer você seja aprovado, quer você compre, quer não. E quem paga é quem está comprando, porque as pessoas acham que é o vendedor. Quem está pedindo crédito é o cliente que está comprando. Então o laudo não é o dono do imóvel. Não é o dono do imóvel. E não é porque você falou que você vai ter acesso ao laudo. O laudo é restrito e interno da instituição, tá? Porque as pessoas pegavam antigamente esses laudos, iam na prefeitura para avaliar o valor do imóvel. Tanto o vendedor como a pessoa que comprou, depois ia lá fazer isso. Então é restrito, é interno. Essa taxa de engenharia, ela tem um percentual que está lá no site do Banco Central, com as tarifas bancárias, né? Tudo que um banco cobra de um cliente. Então, é válido, quando é Minha Casa Minha Vida, é 1,5% do valor do financiamento. Então, se você está comprando um imóvel no Minha Casa Minha Vida, a taxa da engenharia é 1,5% esse cálculo. Como é que é pago? De duas formas, de duas etapas. Inicialmente, você paga R$750, né, para a visita. E se você der andamento no contrato, você paga a diferença no ato da assinatura do contrato na Caixa, certo? A segunda tarifa é a tarifa de relacionamento. A Silvia é uma venda casada. Eu costumo dizer sabe por que é? Porque ninguém presta dinheiro de graça, né? Você está pagando pelo laudo, mas o cliente, o banco hoje, ele não quer um cliente, porque o banco não é obrigado a fazer financiamento para você. Não é obrigado a te prestar dinheiro. Não é porque tem lá Minha Casa Minha Vida que a instituição tem que aprovar o seu crédito, certo? Hoje o banco ele não tem interesse no cliente que não quer um relacionamento com ele. Né? Eu te pergunto, você emprestaria um dinheiro para uma pessoa, assim, uma valista? Completamente estranha? Você emprestaria R$10 para um estranho? Ninguém empresta. Exatamente. Então, você tem que ter um relacionamento. Resumindo, o banco ele vai te emprestar o valor, mas ele não tem obrigatoriedade de emprestar o dinheiro para você. Portanto, quanto mais qualificado você estiver, melhor. E a questão do relacionamento é importantíssima, porque o relacionamento é você mostrar para o banco que ele pode confiar em você.
Então, a gente está falando aqui de Tem financiamento. um vínculo, né? Porque o financiamento, ele não é uma coisa que é um mês, 2 meses. É a São longo anos. prazo. Então, é 30 anos, 35 anos, de acordo com como você solicita esse prazo, né? Por que existe esse prazo de 35 anos? Porque é ele que faz com que sua parcela seja pequena. Mas durante o produto, durante o seu vínculo com o banco, você pode amortizar, você pode liquidar o contrato. Então, o prazo é só para deixar você mais confortável com a parcela. Mas não necessariamente precisa ser 35 anos. Quando a gente faz a amortização, e dependendo lá do valor que você coloca, você tem uma redução de 5, 6 meses do contrato. Ou mais, anos. Exatamente. Dependendo da questão de como você quer fazer a amortização, você pode amortizar cerca de até 80% dos juros que você iria pagar. Ou seja, você consegue quitar o seu imóvel. A média, Minha Casa Minha Vida, é 12, 15 anos. Mas aqui no Brasil tem sido uma média de 8 anos. Isso. Mas você pode quitar em 3 a 5 anos, depende de você. Né? Do seu orçamento. Do seu orçamento. Se você quiser saber mais sobre como fazer amortizações que você reduza e até quite o seu financiamento em pouco tempo, é só falar com a gente, né, durante o processo da sua compra, que a gente ensina direitinho como é que funciona isso. Bem, gente, para resumir, o programa Minha Casa Minha Vida e qualquer outra forma de aquisição de imóvel usado não é bicho de 7 cabeças, mas é necessário você ter uma preparação financeira e também você abrir a sua mente para tudo que está envolvido. E principalmente, ter um corretor qualificado que possa te orientar no processo. E não tentar fazer sozinho ou ficar pingando de corretor em corretor. Escolha o seu corretor, de preferência eu ou a Silvia, obviamente, e que nós vamos te direcionar para o melhor, para a sua renda, para a sua situação financeira, para o seu perfil. Seu perfil, exatamente. Mas saiba que imóveis, dentro Minha Casa Minha Vida, até imóveis de altíssimo padrão, você pode contar conosco nessa jornada, que a gente te ajuda a você adquirir seu imóvel, você garantir a realização do seu sonho. E é só falar com a gente nas redes sociais. Vou deixar aqui na transcrição tanto a minha quanto a rede social dela. E estamos à disposição para te ajudar na aquisição do seu imóvel, na realização do seu sonho. Sonho da casa própria. Não é difícil. A gente conversou bastante aqui, acredito que tirei de dúvidas de muitas pessoas que estão aí por trás das câmeras, mas tudo isso não significa que é complicado, é muito fácil. Hoje o crédito está acessível a todos, né? Antigamente era mais difícil o financiamento, então procure um corretor, mas vou dar uma dica aqui, valiosa hoje, que eu sou corretora de imóveis. Primeiro busque o seu crédito para depois buscar o imóvel. Não adianta você sair por aí procurando imóvel, clicando em anúncio, marcando visita, sem o crédito aprovado. Eu fiz uma simulação. Simulação não é garantia de aprovação. Não existe na Caixa, que é uma coisa muito engraçada que as pessoas falam, eu tenho um crédito pré-aprovado. Na Caixa Econômica não existe pré-aprovação. Nem banco. Existe aprovação do crédito. Então, primeiro procure o seu crédito, procure o seu corretor, aprove o seu crédito. Depois, você vê qual o imóvel que cabe no seu bolso. E para isso, você tem profissionais qualificados que vão te ajudar nisso. Profissionais idôneos. E aqui tem 2 deles, Alex Tourinho, corretor de imóveis, e Silvia Leite. Procure-nos, converse conosco e garanta o seu imóvel, tá bom? Até o próximo vídeo e não se esqueça, nos siga nas redes sociais, ative o sininho de notificações aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, mande para as pessoas que você conhece, mesmo que não queira comprar um imóvel agora, ele será um cliente nosso futuramente ou investidor. E comente. Até a próxima!